Agora vamos falar sobre saúde no quadro Você e o Doutor. E o tema de hoje é um problema que atinge cerca de 90% da população mundial. Olha esse número, o estresse. E de acordo com a Associação Internacional do Controle do Estresse, o Brasil, atenção, é o segundo país mais estressado do mundo, Ticiane. Pois é, uma verdadeira epidemia que prejudica não só a saúde mental, né? Como também apresenta sintomas físicos e pode causar outras doenças. E o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreusser, ele está aqui com a gente e vai tirar todas as dúvidas sobre o estresse. Doutor, eu queria primeiro começar aqui perguntando como acontece o estresse assim dentro do nosso corpo. Bom, imagina você, essa mocinha aqui está feliz, tranquila, o automóvel dela não tem trânsito, então ela vai tranquila para o trabalho, mas de repente, o que acontece? Ela tem um luto na família, morreu alguém. Nesse momento, o corpo, ela tem um estresse, que é uma reação exagerada do nosso corpo a várias situações, como, por exemplo, o luto ou um assalto. Imagina que você é assaltada na hora, você fica com aquela situação e você quer fugir. E muitas vezes isso pode prejudicar a nossa vida, porque você pode morrer. Mas existe também situações crônicas, como, por exemplo, problema financeiro. Você trabalha, mas sempre falta dinheiro, você não tem situação. Olha o estresse crônico que você tem. E além disso, no trabalho, aquele estresse no trabalho, você está infeliz no trabalho, e às vezes você está numa relação também de casamento matrimonial, relação amorosa ruim. Olha o estresse que você tem. Então essa pessoa toda alegre, de repente ela fica desse jeito. Triste, com raiva, ansiosa, deprimida. Esse é o estresse que nós vamos falar hoje para vocês. Porque o estresse, quando é rápido, é bom, salva a tua vida. Mas quando ele é crônico, ele afeta diretamente o quê? Da onde vem o estresse? O estresse vem da parte química, hormonal do nosso corpo. Aqui nós temos o rim direito, o rim esquerdo, e em cima do rim as glândulas suprarrenais, que produzem o hormônio do estresse, que é o cortisol, que age no corpo inteiro, não só, ele libera no corpo inteiro, a noradrenalina e a adrenalina. Então, esses são os principais hormônios do estresse, que nós vamos entender melhor agora nessa animação, porque o nosso cérebro, no eixo hipotálamo-hipofisário, lança uma informação para as glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais produzem hormônios, como o cortisol, que age, como eu falei, no nosso corpo inteirinho. Além disso, a adrenalina e a noradrenalina, que também são liberadas por essas glândulas suprarrenais, agem principalmente no nosso sistema cardiovascular, inflamando todo o nosso corpo, predispondo o nosso organismo a doenças mentais, doenças emocionais e doenças orgânicas. Então a gente tem que evitar o estresse. O estresse é uma situação para salvar a tua vida. Doutor, e quais são os órgãos mais afetados pelo estresse? Bom, os órgãos principais, como eu falei, o cérebro age diretamente na suprarrenal e ela libera os hormônios que eu mostrei, afetando todo o nosso corpo, principalmente pulmão, coração, fígado, estômago, os músculos e o sistema cardiovascular, dando hipertensão arterial e outras. É uma bola de neve, É uma bola né, de neve. Então, o corpo inteiro. E mexe muito com a nossa imunidade. Baixa a resistência e você fica predisposto a várias doenças. E quais doenças que podem vir com estresse, doutor? Bom, na maioria das vezes, o coração é o mais afetado. Principalmente nas mulheres, na menopausa, a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode levar a hipertensão e a arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial e a taquicardia. Vamos dar uma olhadinha agora? Olha só o nosso coração, olha a frequência cardíaca aí, ó. Nessa frequência cardíaca, deve estar uns 150, 160 batimentos por minuto, mais ou menos. Imagina você ficar correndo uma maratona parado na sua cadeira. Coração normal bate 70, 80 vezes, bradicardia 40 a 45 vezes por minuto, e na taquicardia ele dispara. Ele pode até levar outras arritmias, como eu falei, a fibrilação atrial, dando embolia pulmonar, trombose, AVC. Então, isso é causado pelo estresse. Além disso, a musculatura do nosso corpo inteira, principalmente na musculatura do pescoço,
musculatura fica rígida, aquele músculo duro. E o que que acontece? Olha lá, toda a tensão muscular causada pelo estresse, principalmente dos músculos do pescoço, são afetados. O trapézio, o escaleno e o paravertebral, eles ficam contraídos, mas de uma forma constante. Então imagina agora esse músculo contrai, 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 ele não para mais, ele não relaxa mais. Então você chega no final da noite, você está inteira com dor, tensão. E outro problema, que afeta a circulação dos músculos, podendo afetar os nervos também. Então essa fibromialgia, problemas que você tem na coluna, problema das mãos, tudo isso é relacionado à tensão muscular do estresse. E eu gostaria de lembrar que o nosso aparelho gastrointestinal, como o estômago, por exemplo, é causa de gastrite e úlceras. O ácido aqui dentro, na hora do estresse, é tão grande, olha só o que acontece. Aumenta a produção de ácido, essas células parietais que vocês estão vendo aumentam a produção de ácido, esse ácido liberado aumenta a inflamação da mucosa, você vai ver que a mucosa agora vai ficar toda avermelhada, com úlceras. Isso pode levar ao quê? A um sangramento do estômago. E você, sem saber, está com o estômago sangrando. E a causa é estresse. Nervoso, né? Nervoso. Então, calma, gente. A gente precisa saber se cuidar. Agora, doutor, antes de evoluir para um quadro mais grave, o corpo manda algum recado? Tem algum sintoma que a pessoa identifique do estresse? Claro. Os principais sintomas quando você está assim, olha, desse jeito, quais são? Começa a transpiração excessiva, dor no peito, você vai no pronto-socorro pensar que alguma coisa não é, queda de cabelo, manchas na pele, dor de cabeça e tontura, diarreia ou constipação, herpes. E além desses que eu falei, a insônia, você não dorme mais à noite, fica acordando durante a noite, você fica muito ansiosa e deprimida e deprimido. E você vai ver, às vezes você está em burnout. Você está numa situação chamada burnout em que não tem mais como se ver. E outra coisa importante, o diagnóstico do quadro de estresse é clínico. O diagnóstico é só olhar para isso daqui, você dá diagnóstico. Tem alguns exames de sangue também que a gente costuma fazer, mas basicamente o diagnóstico é clínico. A gente sabe, né, doutor, que o nosso estilo de vida, essa correria louca que a gente leva, isso causa muito estresse. Agora, quais os fatores de risco? Bom, os principais fatores de risco, imagina você agora, você sofre um acidente traumático. Além disso, você está numa guerra agora. Então você tem aquele estresse pós-traumático, que a gente tanto tem medo de cuidar disso, porque é muito grave. Morte ou situação de emergência, como aconteceu ontem no Rio de Janeiro, você não tem ônibus para se locomover, você não tem como chegar no médico. Efeito colateral de uma doença grave. Imagina que você tem que fazer uma quimioterapia prolongada. Essa quimio afeta a tua parte emocional, gerando estresse. Doenças crônicas, como insuficiência renal, diabetes, hipertensão, doenças em que você não se cuida direito, levando ao estresse crônico. E muito cuidado com o medicamento, principalmente o uso exagerado de corticoides e o uso de hormônios como a testosterona. Às vezes você usa a testosterona para melhorar, mas a testosterona deixa você agressivo, mais nervoso e estressado. E como a gente combate o estresse, doutor? Bom, para combater, principalmente atividades do relaxamento. Então você, meditação, yoga, terapia cognitivo-comportamental, terapia para casos de estresse pós-traumático. Lembra que eu falei da insônia? Higiene do sono. Procura dormir bem, porque você tem que acordar bem. Não adianta pegar e dormir. Não, você tem que acordar disposto para ir para frente. Além disso, lembra que a alimentação é fundamental, evitar o excesso de álcool e drogas e, finalmente, equilíbrio de trabalho, vida pessoal, vida emocional, vida amorosa, vida familiar, para ser feliz sem estresse. Então, todo cuidado é pouco, até porque o estresse é considerado um mal do século, né, doutor? E o Brasil é o número? É o número 2, está na segunda posição. Então, fiquem atentos, se policiem, se cuidem. Estresse não é frescura, né, verdade, doutor? é realidade. É realidade. Muito obrigada, doutor. É um prazer Obrigada, estar com você. E olha, para tirar outras dúvidas sobre saúde e bem-estar, visite a página do Hoje em Dia no r7.com. É só apontar, gente, a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela
e vá direto para o portal. E logo após o nosso programa, o doutor vai tirar outras dúvidas sobre o estresse nas nossas redes sociais. Basta enviar sua pergunta usando a hashtag Hoje em Dia. Até a próxima semana, doutora Até a Antônio próxima Sprossi. semana. Obrigada por essa aula, doutor. Obrigado. César, é com você. Professor doutor Antônio Sprossi, eu gosto de deixar sempre uma pergunta aqui. Você falou a respeito dos exercícios de relaxamento. A pergunta que eu deixo, e o exercício físico? A pessoa pode descarregar o estresse no exercício físico, mesmo na atividade física? Ajuda ou não? Responda, por favor, nas atividades sociais, no nosso @HojeemDia. Muito obrigado e até a semana que vem.